Então, meu nobre, neste vídeo vamos falar sobre administração e suas perspectivas. O escritor e professor Peter Drucker, austríaco, ele fez a seguinte afirmação: talvez não exista atividade humana tão importante quanto a administração. Aí você pode estar fazendo o seguinte questionamento: então você está afirmando que a atividade de um médico, por exemplo, em suas várias especialidades, a atividade de um médico é menos importante do que a atividade de um administrador, a atividade de um engenheiro civil, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro eletricista, de um engenheiro espacial, de um engenheiro agrônomo, as atividades de um engenheiro, em suas diversas especialidades da engenharia, é menos importante do que a atividade de um administrador, a atividade, por exemplo, do profissional da área de ciência jurídica, de um juiz, de um promotor, de um advogado, é menos importante do que a atividade de um administrador. Você pode estar fazendo os seguintes questionamentos: é isso que o professor e escritor austríaco Peter Drucker estava afirmando ali no início do século XX, né, nos anos ali, né, no início do século XX, né? Mas por que razão o, o Peter Drucker estava fazendo essa afirmação, né? Veja só, né, a frase que eu considero como uma resposta para a afirmação do Peter Drucker, que diz que talvez não exista área da atividade humana tão importante quanto a da administração, né? Veja só a frase que eu considero como uma resposta para a afirmação dele, né? É, Ele afirma também que no mundo atual, no mundo que vivemos, nessa civilização, né, do mundo atual, o esforço cooperativo o esforço cooperativo do homem, do ser humano, né, de cooperar uns com os outros, né, esse esforço cooperativo, né, de sinergia, de trabalho em sinergia, em equipe, em comunhão. Esse esforço cooperativo do homem é a base da sociedade, né? Então é por esse motivo que ele afirma que talvez não exista no mundo uma área de atividade humana tão importante quanto a administração. Por quê? Porque no mundo atual, o esforço cooperativo do homem, o esforço cooperativo dos seres humanos trabalhar em cooperação uns com os outros é a base da sociedade. Em outras palavras, ele está dizendo que as organizações é a base da sociedade. As organizações. Na sociedade que vivemos, nós precisamos, nós dependemos das organizações hospital é uma organização, precisamos dos serviços de assistência médica que são prestados pelos hospitais, né? Um hospital é uma organização. Serviços públicos, né? Instituições de serviços públicos são organização, uma escola é uma organização, uma universidade é uma organização, um mercado é uma organização. Se você for tirar a sua carteira de habilitação, o Detran é uma organização. Então, a sociedade ela é composta por vários tipos de organizações. As empresas, tanto públicas como privadas, né, são organizações. Então, a base da sociedade, né, são as organizações. E agora, o que as organizações têm em comum? O que elas têm em comum, as organizações, para entendermos a afirmação do Peter Drucker sobre
a, talvez não exista área de atividade humana tão importante quanto a administração, né? E aí, para entender esse questionamento, vamos chegando à conclusão de que a base da sociedade é a existência das organizações, porque nós dependemos das atividades das organizações para uma vida em sociedade. Então, o que as organizações, todas as organizações têm em comum, né? Tanto as organizações públicas, né, como as privadas têm em comum? O que elas têm em comum? Elas têm a dependência da capacidade dos profissionais que exercem função administrativa. Todas as organizações, para ela ter sucesso em suas atividades, para ela atingir seus objetivos, né? Qualquer que seja a organização, né? Por exemplo, né, você me fez o seguinte questionamento, né? A atividade de um médico é menos importante do que a atividade de um administrador de uma empresa? Um médico, por exemplo, ele exerce as suas atividades em uma clínica, normalmente em uma clínica, num hospital. Mas uma clínica, um hospital, ela precisa do serviço de profissionais de várias outras áreas. Um hospital ou um hospital ele não funciona só com o trabalho médico. Ele precisa de profissionais que exercem outras atividades, né? Por exemplo, né, um hospital ele vai precisar do serviço de limpeza, ele vai precisar do serviço de cozinheira, ele vai precisar do serviço de eletricista, ele vai precisar de nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e pessoas que nem são da área de saúde para que ele venha funcionar, como por exemplo, se for um hospital privado, do pessoal vai precisar de contadores, pessoal responsável pelo marketing, vai todos esse conjunto de pessoas, né, é que compõem o hospital. O hospital é uma organização. Percebe-se que é um conjunto de pessoas de diferentes especialidades, que exercem diferentes atividades. E todas as organizações, elas têm mais ou menos essa estrutura que são semelhantes, né? Essa estrutura semelhante que são a dependência do exercício da função de pessoas ou de profissionais de diferentes atividades, de diferentes profissões, né? Aí é onde entra, né? Então, é o profissional da área da administração que faz essa coordenação dos trabalhadores de diversas áreas para que eles trabalhem em sintonia, em cooperação uns com os outros, né? Para que a organização, que pode ser um hospital, que pode ser uma escola, que pode ser uma universidade, que pode ser uma indústria que produz um determinado produto, né? Uma empresa, uma indústria que produz um produto, o objetivo final dela é o lucro. Ela produzir, fabricar o produto, vender o produto e obter o lucro, é o objetivo dela. Mas para que ela venha atingir esse objetivo, depende da capacidade dos profissionais da área de administração. Então é por esse motivo que o Peter Drucker ele faz aquela afirmação de que talvez, ele falou da seguinte forma, talvez não exista área de atividade humana tão importante quanto a da administração, porque o sucesso de qualquer organização
Pode ser uma empresa, pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser uma instituição militar. Depende da capacidade dos profissionais das áreas administrativas. Porque a ferramenta de, de trabalho do administrador, uma das ferramentas são as pessoas, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, um mecânico, por exemplo, né? As ferramentas de trabalho geralmente são chave, alicate, chave de fenda, né? E são ferramentas. E essas ferramentas devem ser utilizadas de acordo com o objetivo que ela foi fabricada, né? Por exemplo, se eu uso um microfone, por exemplo, um microfone é para captar o som da minha voz e jogar para um equipamento que amplifica minha voz, que vai jogar para os alto-falantes, para todas as pessoas que estejam num ambiente muito amplo ouvir a minha voz perfeitamente. Então, o microfone tem essa finalidade, né? Agora, se eu pegar o microfone e usar como martelo, não vai dar certo, porque o microfone não foi fabricado com essa finalidade. Então, uma das ferramentas do administrador são os seres humanos, né? Ele trabalha coordenando os seres humanos, né? Então, o sucesso dos objetivos de qualquer organização depende da capacidade do profissional da área administrativa, para que a empresa venha a atingir seus objetivos e tenha sucesso em atingir esses objetivos. Então, o médico, por exemplo, no hospital, ele é apenas uma engrenagem, uma peça que depende dos profissionais de outra área para que os serviços de prestação de assistência médica e que o hospital venha atingir seus objetivos, tenha sucesso nesse empreendimento. Então o médico não trabalha sozinho, isoladamente, né? Ele depende da sinergia, da cooperação do trabalho de profissionais de outras áreas, né? E quem coordena essa cooperação, essa sinergia para que todos trabalhem em harmonia, profissionais de diferentes áreas trabalhem em harmonia, é o administrador, é o pessoal do administrativo, principalmente através do pessoal do estratégico e do pessoal do tático, que vai fazer essa coordenação para que os profissionais de diferentes áreas em uma empresa venham trabalhar em sintonia para que aquela organização venha atingir os seus objetivos. É por este motivo que o Peter Drucker fez aquela afirmação de que talvez não exista uma área de atividade humana tão importante quanto a administração. Porque é através da administração que os profissionais de outras áreas conseguem atingir seus objetivos dentro de uma organização. Porque se não tiver um administrador competente, né, aquela organização não vai atingir seus objetivos, não vai ter sucesso em seus objetivos, né?